Olá! O tema que será abordado neste vídeo é multiplexadores. Os integrantes do grupo são Davi Carlos, Elaine Cristina, João Henrique e Vanessa de Andrade, alunos do professor Sérgio Freitas na Universidade de Brasília. A intenção desse vídeo é proporcionar um conhecimento introdutório a respeito dos multiplexadores. Nós seguiremos a seguinte agenda. Primeiro, uma breve introdução. Depois apresentaremos o conceito do multiplexador, o funcionamento de um multiplexador, os tipos de associação, multiplexação e algumas aplicações. Bom, antes de falarmos sobre multiplexadores, é importante que você lembre de alguns conceitos. Em vídeos anteriores, vimos que um circuito digital é aquele que possui apenas dois valores lógicos, em que o normal é que um sinal entre 0 e 1 volt represente um valor, por exemplo, 0 em binário, e um sinal entre 2 e 5 volts represente o outro valor, por exemplo, 1 em binário. Vimos também que circuitos digitais podem ser construídos com um pequeno número de elementos primitivos, combinando-os de inúmeras maneiras. Também aprendemos que as portas lógicas são minúsculos dispositivos eletrônicos que podem calcular várias funções desses sinais de dois valores. A partir disso, sabemos que é possível implementar circuitos simples usando portas lógicas individuais. Mas na prática, pouquíssimos circuitos são construídos porta por porta, pelo menos não hoje em dia, onde os blocos de construções usuais são módulos que contêm várias portas. Muitas aplicações de lógica digital, não todas, requerem um circuito com múltiplas entradas e múltiplas saídas, e essas saídas são determinadas exclusivamente pelas entradas em questão. Circuitos combinacionais, categoria da qual se aplica o multiplexador, tema deste vídeo. Um multiplexador digital, ou seletor de dados, é um circuito lógico que aceita várias entradas de dados digitais e seleciona apenas uma das entradas, em qualquer instante para ser a saída. O roteamento da entrada de dados escolhida para a saída é controlado pelas entradas de seleção, também chamadas endereços. Um multiplexador seleciona uma entre N fontes de dados de entrada e transmite o dado selecionado para um único canal de saída. Esta operação chama-se multiplexação. Um multiplexador pode ser representado pelo modelo. No MUX, o número de entradas é dependente do número de variáveis de seleção pela relação. N igual a 2 elevado a m, sendo N igual ao número de entradas e m o número de variáveis de seleção. Podemos explicar o funcionamento de qualquer multiplexador a partir de um multiplexador de duas entradas. Na prática, o circuito do MUX de dois canais é composto por portas lógicas, como demonstrado. O segredo da multiplexação está nas portas AND. Digamos que eu coloque a seleção em 1 na entrada E1. A saída dessa porta dependerá somente do valor de entrada dessa porta. Já na entrada E0, temos uma negação no valor de seleção da entrada E1. Fazendo com que o valor selecionado seja interpretado de maneira invertida. Isso determina que na porta E0, a saída seja em 0. Logo, a saída do meu multiplexador é o valor de entrada de E1. Se colocarmos o 0 na variável de seleção, inverteremos esse resultado. Essa dinâmica pode ser vista na tabela. Os multiplexadores podem ser encontrados prontos em circuitos integrados comerciais. Mas o número de entradas é limitado em cada circuito devido ao tamanho e número de terminais de conexão. Quando se necessita de um MUX com uma quantidade de canais de entrada maior do que os encontrados comercialmente em um circuito integrado, ou quando é necessário multiplexar mais de um canal de saída simultaneamente, basta fazer a associação conveniente de vários multiplexadores de forma a ampliar o número de canais de entrada ou o número de canais de saída. Associação paralela. Usada para selecionar informações digitais de vários bits simultaneamente. Para isto, basta utilizar um MUX com o número de canais de entrada igual ao número de informações a serem multiplexadas, sendo o número de MUXes igual ao número de bits dessas informações. Associação serial. Esta associação é uma ampliação da capacidade dos canais de entrada e consiste em uma variação da associação paralela, pois, para ampliar a capacidade de canais de entrada, basta multiplexar as saídas de mais de um MUX de entrada através de um MUX de saída. Multiplexação.
A multiplexação consiste na operação de transmitir várias informações diferentes ao mesmo tempo através de um único canal físico. Os dois tipos mais usados são multiplexação por divisão de frequência, FDM, e multiplexação por divisão de tempo, TDM. O objetivo básico para a utilização dessa técnica é a economia, pois utilizando o mesmo meio de transmissão para diversos canais, economiza-se em linhas, suporte, manutenção, instalação e diversas outras coisas. O problema em uma transmissão multiplexada é evitar a interferência entre os vários canais que está transmitindo. Aplicação. Usando um multiplexador, podemos implementar uma função majoritária, isto é, ela é 0 se a maioria de suas entradas for 0 e 1 se a maioria de suas entradas for 1. Para cada combinação de A, B e C, uma das linhas de dados é selecionada. Cada entrada é ligada ao VCC, que é o 1 lógico, ou ao terra, que é o 0 lógico. O algoritmo para ligar entradas é simples. A entrada DI é a que tem o mesmo valor da linha I da tabela verdade. Na tabela verdade, as linhas 0, 1, 2 e 4 são 0. Portanto, as entradas correspondentes estão aterradas. As linhas restantes são 1, portanto, estão ligadas a 1 lógico. Dessa maneira, qualquer tabela verdade de 3 variáveis pode ser implementada usando o chip multiplexador, ou multiplexador MSI. Outra aplicação, segundo Tannenbaum, é um conversor de dados paralelo para serial, colocando 8 bits de dados nas linhas de entradas e então escalonando as linhas em sequência de 000 e 111, binário. Os 8 bits são colocados em série na linha de saída. Uma utilização típica da conversão paralela para serial é um teclado, onde cada acionamento de uma tecla define implicitamente um número de 7 ou 8 bits que deve ser alimentado serialmente por uma linha telefônica. No geral, são possíveis inúmeras aplicações, entre elas, seleção de informações digitais para um determinado circuito, seleção de informações digitais para serem transmitidas para um outro sistema digital, serialização de informações em vários bits e implementação de expressões booleanas. É válido dizer que o inverso de um multiplexador é um demultiplexador, que dirige sua única entrada até uma das 2 a n saídas, dependendo dos valores das n linhas de controle. Se o valor binário das linhas de controle for k, é selecionada a saída k. Também é importante destacar que os multiplexadores e os demultiplexadores não são os únicos tipos de circuitos combinacionais existentes. Temos ainda decodificadores, comparadores, dentre outros, que serão abordados em vídeos posteriores. Então é isso. Esperamos que tenha ficado tudo claro. Obrigada e até a próxima.